Aplica-se o termo barroco hoje em dia à arquitetura dos séculos XVII e XVIII, tendo sido originalmente um pejorativo derivado da palavra italiana barocco. Essa palavra foi usada pelos filósofos da Idade Média para descrever qualquer ideia por demais complexa ou qualquer conceito intrincado. Também se aplicava a algo bizarro ou disforme, por exemplo, uma pérola, e pressupunha a quebra das regras canônicas, da proporção ao capricho do artista ou arquiteto. Assim, o barroco, como movimento arte nouveau posterior, era visto pelos puristas como degenerado por causa do seu ponto de partida mais ou menos distanciado do cânone rígido da arquitetura clássica. A arquitetura barroca pode ser vista como uma continuação da revitalização clássica da Renascença. Na verdade, os primeiros edifícios em estilo barroco enquadram-se perfeitamente na tradição e podem ser distinguidos apenas por diferenças de detalhe na manipulação do ornamento. Todavia, o barroco propriamente dito rompe com o estilo recomendado da arquitetura romana, e este fato está refletido em sua geometria subjacente. Afirma-se a miúde, erroneamente, que na geometria sagrada clássica as formas dos edifícios devem ser relacionadas simplesmente às figuras geométricas principais. No barroco, vemos a primeira evasão deste conceito, pois embora as formas se relacionem às figuras geométricas familiares, elas devem estar relacionadas a um ou dois intervalos. Assim, uma forma comum nos interiores da igreja barroca é o oval. Essa forma, como os seus precursores espirituais na era megalítica, pode ser baseada em figuras significativas como o triângulo 3-4-5 pitagórico, ao passo que as fachadas das igrejas e das catedrais barrocas ainda utilizavam combinações de retângulos de raiz. As plantas baixas aumentavam o número de liberdades. Os edifícios de Gian Lorenzo Bernini demonstram admiravelmente as complexidades da geometria sagrada barroca. Seu São Andrea ao Quirinale, em Roma, construído como uma igreja para noviços jesuítas entre 1658 e 1670, era um oval transverso de 70 pés por 40. Em desafio deliberado à orientação tradicional do altar ao longo do eixo. Desse oval emergem 8 capelas laterais, que com o nicho ocupado pelo altar elevado e pela entrada no lado oposto, fornecem uma geometria décupla. Nunca antes fora tentado um plano como este, que não tem paralelo em termos geométricos. Muitos anos antes, o excêntrico arquiteto sagrado Francesco Borromini construíra igrejas segundo um sistema ad triângulo modificado. Embora tenha sido feita uma breve tentativa, durante a construção da Catedral de Milão, de se usar o ad triângulo, o sistema era extremamente incomum na Itália antes do século XVII. Talvez a Santa Trinita de Vittosi, em Turim, seja o único exemplo mais antigo e só foi iniciada em 1598. O desenho, sem dúvida alguma, barroco de Borromini, para o Art Gymnasium, depois sede da Universidade de Roma e mais tarde ainda dos arquivos estatais italianos, incorporou a pequena igreja de Santo Ivo. Ela fora desenhada segundo o plano do selo de Salomão, 2 triângulos interpenetrantes. A planta baixa está embelezada pelo desenvolvimento de vértices alternados do selo em recôncavos semicirculares simples e pelo fechamento dos outros a meio caminho por traços convexos. Paredes convexas e côncavas interagem, assim com pequenas paredes intersticiais retas, para produzirem um interior ondulante, que, não obstante, limita-se rigidamente à geometria sagrada.
Externamente, Santo Ivo ecoa o hexágono do interior. Uma cúpula encimada por 6 arcobotantes eleva-se para um remate central, que é uma espiral antidextrosa, de 3 voltas e meia, um eco dos zigurates antigos da Babilônia. Na verdade, muitas ilustrações contemporâneas da Torre de Babel apresentam essa forma espiral. As 3 voltas e meia do remate espiral têm paralelo no número de voltas da serpente interna Kundalini do budismo tântrico indiano. Bahomini aqui passa um recibo do conhecimento arcano manipulado de maneira verdadeiramente moderna. Na atmosfera conservadora de Roma, a visão genuinamente barroca de Bahomini recebeu poucos aplausos. Diferentemente da arquitetura em voga, suas obras baseavam-se mais na pura forma geométrica do que no homem vitruviano. Bernini criticou, chamando sua arquitetura de extravagante, pois ao passo que outros arquitetos usavam a estrutura humana como ponto de partida, Borromini baseou seus edifícios na fantasia. Utilizar uma geometria incomum era considerado heresia, pois ela envolvia princípios e conceitos externos à fé cristã. Afinal, não fazia muito tempo que Giordano Bruno fora queimado na fogueira por heresia. Sua ideia neoplatônica do universo, como um todo harmonioso, era mais ou menos aceitável na Renascença católica, mas as ideias neopagãs expressas em sua geometria não o eram. Ele utilizara explicitamente diagramas geométricos para expressar os atributos de Deus, figuras microscópicas para uma compreensão do macrocosmo. A influência de Borromini, todavia, não foi abafada. Seu sucessor natural foi Guarino Guarini, que desenhou a singular São Lourenço e a Capela della Sindone em Turim. Esses edifícios seguem Borromini na sua utilização usual do ornamento e do esboço. São Lourenço foi desenhada como um octagrama com uma série de suportes de domo, que são uma reminiscência de uma prática antiga, como a grande mesquita de Córdoba, na Espanha. Este padrão octogrâmico, inscrito num quadrado, serviu para a nave da igreja, ao passo que um oval formou um santuário. Todavia, como a obra de Borromini, esse oval mascarou um selo de Salomão, em cujo centro ficava o altar principal. Outra obra-prima de Guarini foi a capela que ele desenhou para a guarda daquela que talvez seja a mais santa e certamente a mais contenciosa relíquia da cristandade, o Sudário de Turim. Colocada entre o coro da velha catedral e o Palácio Real, essa capela foi concebida como uma estrutura cilíndrica encimada por um domo ad triângulo modificado. Esse ad triângulo não era verdadeiramente reto, pois continha outra singularidade barroca, uma simetria nônupla. Construído, o corpo da capela tem uma simetria nônupla que se reduz a uma simetria tripla ao nível do arco. Este, por sua vez, compõe a abóbada. No centro dela há uma estrela de 12 pontas. No todo, a abóbada consiste de 36 arcos e 72 janelas, fato que enfatiza o simbolismo do odécuplo. A palavra barroco tende a evocar na mente de muitas pessoas uma disposição desenfreada de ornamento, aparentemente casual, que se mantém suspensa. Como que por mágica, de uma tela de fundo de motivos clássicos desconectados arranjados de maneira teatralmente espetacular. As igrejas da Europa Central, reconstruídas à maneira barroca após a Guerra dos 30 Anos, favorecem a formação dessa imagem. As igrejas como a de Swaty Mikuláš em Praga ou a igreja de peregrinação de Viersen-Lingen na Alemanha talvez sejam exemplos típicos das melhores dessas igrejas. Ambas possuem exteriores retilíneos
que ocultam interiores extremamente curvos. Uma série de vésicas, círculos e ovais está perfeitamente articulada a uma estrutura de retângulos. Em Wierseinheiligen, o arquiteto Balthasar Neumann executou uma planta baixa totalmente independente do plano da abóbada, combinando assim duas geometrias diferentes mas superpostas. Os princípios da geometria sagrada que guiavam os arquitetos da Renascença foram modificados e remodificados até que a geometria do edifício fosse modificada por uma pletora de geometrias terciárias e quaternárias. Na Inglaterra, todavia, as velhas tradições foram mantidas até uma data bastante posterior. Sir Christopher Wren talvez seja o arquiteto inglês mais famoso de todos os tempos. Só ele, entre os arquitetos, é mencionado nas histórias correntes e suas obras-primas em Oxford, Cambridge e Londres. São admiradas anualmente por milhares de turistas que, de outra maneira, não costumam se interessar por arquitetos. Wren foi um cientista que chegou à arquitetura por um ponto de vista racionalista. Seu mentor espiritual foi, naturalmente, o Obíquo Vitrúvio. Mas Wren utilizou seus princípios apenas como pontos de partida que ele simplificou. Quando lecionava em Oxford, em 1657, pronunciou uma conferência em que expôs seus etos. As demonstrações matemáticas, constituindo-se sobre as inexpugnáveis fundações da geometria e da aritmética, são as únicas verdades que podem mergulhar na mente do homem, vazia de toda incerteza, e de todos os outros discursos participam mais ou menos da verdade, segundo seus assuntos sejam mais ou menos capazes de demonstração matemática. Assim, para Wren, a geometria era a pedra de toque, a base infalível e imutável contra a qual todo conhecimento deve ser julgado. Seus escritos teóricos são poucos, pois os arquitetos ingleses não tendiam a um auto-julgamento nessas práticas, diferentemente de suas contrapartidas italianas. Todavia, em Parentalia, escrita pelo filho de Wren, há um apêndice composto de 4 tracts, bosquejos grosseiros, imperfeitos, que, embora sejam notas fragmentárias, esclarecem a prática da geometria sagrada na Inglaterra do século XVII. O Tract 1 discute as intenções da arquitetura, que visa a eternidade. A disciplina da arquitetura é idealmente eterna e, portanto, baseia-se nas ordens clássicas, que são a única coisa incapaz de modos e de modas. E, como tal, representam a verdadeira beleza canônica, com uma base estética fundamentada na geometria. De acordo com Wren, há 2 causas de beleza, a natural e a convencional. A beleza natural deriva diretamente da geometria e as figuras geométricas concordam com a lei da natureza para formarem o mais belo. A beleza convencional baseia-se na associação e, consequentemente, é inferior àquela que deriva geometricamente. Nas suas igrejas da cidade de Londres e na obra-prima da Catedral de São Paulo, a geometria pode ser vista como princípio condutor. Este fato se evidencia ainda mais no caso de muitos campanários de igrejas da Síria, que são pouco mais do que uma pilha de elementos geométricos. Isso não lhes tira o mérito de maneira alguma, pois cada elemento foi magistralmente combinado com o que está abaixo dele, criando estruturas barrocas ao mesmo tempo elegantes e exóticas. Mesmo o Domo de São Paulo pode ser reduzido geometricamente a uma pilha de elementos comparável a um shorten tibetano, e pode merecer uma interpretação simbólica similar. Embora o nome da Catedral de São Paulo evoque agora visões de uma obra-prima barroca, antes do grande incêndio de Londres em 1666,
Ela era uma das maiores igrejas medievais da Europa. Erguida sobre as fundações de uma igreja mais antiga, essa obra-prima gótica possuía a torre mais alta da Inglaterra. Com 555 pés, a torre era a estrutura mais alta jamais construída em Londres, até a construção da Torre dos Correios em 1965. A torre desapareceu num incêndio no século XVI, e a Catedral Gótica foi irremediavelmente prejudicada num desastre que incinerou grande parte da cidade. A reconstrução da catedral foi discutida pelo Vitruvius britânicos. Inigo Jones, arquiteto da corte, nos anos 1530. Seus planos nunca foram executados. Mesmo depois do grande incêndio, os restos foram arranjados às pressas para utilização posterior, mas por volta de 1672, quando as paredes inclinadas e a pedra de cantaria desintegrada ameaçavam transformar a congregação numa avalanche de pedregulhos. A catedral foi fechada. Vrain, que fora indicado anteriormente como arquiteto encarregado da construção, aceitou a oportunidade de edificar uma nova catedral. Após muitos planos e modelos, a catedral final emergiu. Baseada no Ad quadradum gótico, o desenho desenvolveu-se de uma estrutura centralizada albertiana para um plano tradicional, com naves laterais, transeptos e grande coro. Todavia, foi mantida a característica principal, um espaço central no cruzamento. Geometricamente, as partes da catedral foram desenhadas predominantemente de acordo com a razão 321, embora a razão 2.1 também seja comum. Assim, a nave tem 41 pés de largura e 82 pés de altura. As naves laterais possuem 18 por 32 pés. O espaço abaixo do domo possui 108 pés de largura e 216 de altura, e as janelas medem 12 por 24 pés. A geometria básica da planta baixa de todo o edifício foi desenhada no interior de um quadrado duplo de 250 por 500 pés. Essa construção nacional tem as mesmas proporções dos templos da pirâmide de escada, do tabernáculo hebraico e do templo de Salomão, pontos que não foram perdidos pelos franco-maçons operativos, liderados por Thomas Strong, a quem Vrain empregou para construir seu magnum opus. A altura global da catedral também aderiu a dimensões místicas, possuindo 365 pés desde o nível do chão até o topo da cruz dourada que encima o vasto domo. Esse número, o número dos dias do ano solar, representa a consumação do ano de Deus, o tempo cósmico em que o reino do céu se cumpre na Terra. Essa altura de 365 pés foi utilizada nos anos 1930, na Catedral Anglicana de Guildford, onde Sir Edward Maltby incorporou essa medida ao esquema A de triângulo. Além das suas conotações anuais, o número 365 equivale em gematria ao nome Abraxás, que além de ser a origem da palavra mágica abracadabra, simboliza a consumação de todo o conhecimento. Mais importante que isso, a figura 365 pés é uma medida geodésica, ligada diretamente às dimensões do planeta. É a milésima parte da extensão ao nível do chão de 1 grau da latitude em Londres, que é de 365 mil pés. Vrain, que certa vez medira o globo da Lua para seu patrono, o rei Carlos II, não usaria casualmente essa medida.